Hoje eu quero falar a cura da sogra de Pedro. Quem tem sogra aí? Eu vi um glória a Deus, hein? Porque eu também digo glória a Deus. Minha mãe é sogra de alguém. E minha sogra se chama Isolde. Uma mulher de Deus. E a dona Isolde, há uns 4 anos atrás, da enfermidade dela, uns 4 anos atrás, no mês de janeiro, ali bem no início, se não me falha a memória, foi no dia do aniversário da Duda, 5 de janeiro, 2020. Débora estava acompanhando a mãe dela para fazer um procedimento médico. Nós já tínhamos 1 ano de oração, de jejum, uma busca, médicos, um trabalho intensivo, e minha sogra com uma dor, com um problema muito difícil. E a minha sogra chorava, gemia de dores, e a gente já não aguentava mais isso. E Débora foi atrás de um profissional, conseguiu, e Débora foi fazer o procedimento com a minha sogra. Ela fez essa consulta, o médico voltou de férias, e eles foram para o hospital. Nesse mesmo dia eu estava pregando na sede. Antes de eu pregar, eu pedi a igreja ficar de pé, e levantamos um clamor, e profetizamos a cura da minha sogra naquele domingo. Irmãos, foi um mover de Deus, foi coisa linda. E aprove a Deus, na sua infinita graça, liberar o sopro de cura sobre a minha sogra. Minha sogra, depois daquele procedimento, ela não tem mais a dor, nem a lembrança da dor. Minha sogra corre, anda, fala, cozinha, glória a Deus, e faz um monte de coisa saudavelmente. Eu quero te apresentar esse Jesus hoje, que independentemente do nome, da circunstância, da realidade, Ele chega. E quando Ele chega, as coisas vão ter que mudar. Você chegou até esse endereço hoje, alguém convidou, você viu na mídia, você pediu uma indicação a alguém, isso tudo foi secundário. Mas hoje, Deus te trouxe a esse lugar. Tem gente que não sabe o que estava fazendo aqui até agora. Agora você vai entender. Foi Deus que dirigiu você até aqui. Deus te conduziu para cá. Quantos aqui experimentaram a presença de Deus no meio dos louvores? Glória a Deus. Ou seja, esse agendamento é do céu. E aonde há um agendamento do céu, os milagres, os moveres acontecem. As manifestações de Deus acontecem. Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Vamos ler a Bíblia? Lucas capítulo 4, 38 e 39. Lucas, capítulo 4, 38 e 39. Lucas 4, 38 a 39. 2 versículos, se você tiver sem Bíblia, acompanhe aqui no telão. Na versão ARA vai dizer assim: deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre. Diga, repreendeu a febre. E esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Pai, ministra essa palavra em nossos corações. Nós precisamos de Ti nesse tempo, que ela seja clara, poderosa e eficaz, no nome de Jesus. Amém. Eu quero, antes de trabalhar especificamente aqui esses 2 versos, em outros livros você vai ter essa mesma história nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Ou seja, evangelhos semelhantes, que se assemelham. Você tem Mateus registrando, algumas palavras mudam. Você tem Lucas registrando, também algumas palavras mudam. E você tem Marcos registrando. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, de todos, o primeiro a ser escrito. E na ótica de Mateus, ele vê de um ângulo. Na ótica de Lucas, ele vê de um outro ângulo. E de Marcos, a mesma coisa. Então é diante desse triplo
registro, que é a mesma coisa, é a mesma essência, não houve mudança, porque a Bíblia ela não se contradiz, a Bíblia se complementa. Você lê o Antigo Testamento e você vai para o Novo, você vê sempre um apontamento do Antigo para o Novo. É o único livro da face da terra que não se contradiz. Você pega qualquer livro hoje, pode ser o melhor escritor, ele mesmo diz, meu Deus, para eu editar, tive que ler, reler, mexer, e quando eu lancei ainda tinha coisa para mexer. A Bíblia é infalível, inerrante, escrita por mais de 40 pessoas, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. E essas pessoas, muitas delas não se conheciam, porque não precisariam se conhecer. Era uma obra exclusiva do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Elas só escreveram e registraram por obra exclusiva do Espírito Santo. Você começa a estudar um pouco a respeito da Bíblia, da história do cristianismo, e você vê Deus levantando pessoas para interpretar ou para escrever a Bíblia, para, por exemplo, na Alemanha, língua alemã, idioma da Alemanha. Você vê no inglês, o próprio português. Você vê no japonês, coreano, chinês, você vê várias línguas. Isso envolve traduções de um original, do Antigo Testamento, a língua hebraica, do Novo Testamento, o grego. E quando nós partimos desse princípio, desse início, nós precisamos entender que Deus, Ele não erra. Do mesmo jeito que Ele não errou na sua palavra, Deus não erra nos nossos dias. E quando nós percebemos isso, é lindo de ver a obra do Senhor a usar e a trabalhar em pessoas. O texto nos mostra a cura da sogra de Pedro, de Simão, depois Jesus vai chamar de Pedro. Mas se você continuar no capítulo 4 e voltar um pouquinho, você vai ver que logo no início do capítulo 4, há um momento em que Jesus vai para o deserto. Jesus ele é batizado por João Batista no Rio Jordão. O texto diz, muito conhecido, como eu sempre cito, os céus são abertos, o Espírito repousa sobre ele, e Jesus ali agora é cheio do Espírito Santo de Deus. Primeiro verso do capítulo 4 vai dizer, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Então, o enchimento do Espírito Santo na vida de Jesus aconteceu exatamente quando Jesus Cristo desce às águas, os céus são abertos, e há um encontro com a Trindade naquele exato momento ali. Deus Pai fala ao Deus Filho Jesus Cristo, e o Espírito Santo desce e repousa, enchendo Jesus, porque a partir daquele momento, Jesus seria plenamente habilitado, ele seria totalmente capacitado para começar o seu ministério terreno. E quando a gente olha para isso, a gente percebe que essas duas palavras, cheio e guiado, elas se casam na vida de Jesus. E elas precisam se casar nas nossas vidas hoje. Um filho de Deus, como diz Romanos, aonde nós nos tornamos filhos, é porque o Espírito entrou, e quando o Espírito Santo entrou, ele nos guia. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quantos filhos nós temos aqui hoje de Deus? Levanta a mão assim. Nós somos guiados por Deus. Então, quando Jesus recebeu dessa porção, ou desse enchimento do Espírito, Jesus não andaria mais do seu jeito. Claro que ele nunca andaria. Mas agora, com o Espírito sobre ele, cumprindo uma profecia, ele andaria conforme o roteiro e a direção somente do Espírito Santo. E é nesse ambiente, irmãos, que nós nos perguntamos qual seria o primeiro lugar para uma pessoa cheia do Espírito Santo ir ou ser conduzida após esse enchimento. Talvez alguns poderiam dizer, eu queria férias. Outros poderiam dizer, vou operar milagres. Outros poderiam dizer, quero agora todos os endemoniados e doentes, que agora o negócio vai funcionar, porque eu estou cheio do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não levou Jesus para expulsar demônios das vidas. O Espírito Santo não levou Jesus para férias. O Espírito Santo não levou Jesus para ressuscitar um morto.
Jesus não foi levado pelo Espírito Santo para chegar diante de homens poderosíssimos. Jesus não foi guiado pelo Espírito Santo para pregar às multidões, em primeiro lugar. Jesus não foi levado pelo Espírito Santo a realizar obras sobrenaturais. Não, a primeira coisa que o Espírito Santo fez na vida de Jesus, depois daquele batismo no Rio Jordão, foi levá-lo para um deserto. Diga assim: o Espírito Santo levou Jesus para um deserto. Você consegue falar isso para 3 pessoas aí perto de você? O Espírito Santo esse é o tempo para eu tomar água. Minha garganta está muito ruim. Então tenha paciência comigo hoje. Um cenário que Jesus agora chega. Pastor, você não vai falar da sogra de Pedro? Vai, a gente vai chegar lá. Calma aí. Vamos devagar. É que a gente já quer ir direto pro milagre. Não é verdade? A gente é assim, né? Mas vamos trabalhar um pouquinho antes e o durante. Porque realizar milagre para Jesus era moleza. Como operar milagres hoje, dentro de um propósito de Deus, não é difícil não, irmãos. É só você seguir a ordem do Espírito Santo. O grande desafio vem antes. Diga, é o preparo. As pessoas não querem mais se preparar para realizar obras. Elas querem ser como aventureiros. Põe uma mochila nas costas, coloca uma água, uns comprimidos, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e vão embora. E vão viajando a vida. Só que alguns vão entrando em alguns lugares que não conseguem mais sair de lá. Você tem filmes assim. A pessoa foi se aventurar sozinha numa Kombi e morreu dentro dela. Tem pessoas que querem andar na vida, ou andar numa dinâmica de vida sem preparo. E nós precisamos entender que Jesus Cristo passou por um tempo de preparo. Mas Ele passou pelo tempo de preparo guiado pelo Espírito, usando a palavra. É interessante a gente observar isso, porque o ambiente que Jesus está sendo levado agora, ele é deserto, não tem água, não tem comida, não tem fartura, não tem banquete, não tem moleza, não tem coisas fáceis para Jesus ali, e para agravar mais um pouco, o diabo ainda aparece, o tal do Satanás. O diabo aparece lá e chega lá. Então Jesus está agora em jejum, Jesus agora está em relacionamento com o Pai, Jesus agora está em intimidade com o Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Jesus está no momento íntimo de fortalecimento, encorajamento, uma vivência plena ali. De repente o diabo surge. Esse ambiente agora está sendo tomado por um confronto contra a identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. No tempo de preparo, o diabo, seus demônios, e até algumas pessoas usadas pelo próprio diabo, vão te oferecer algumas estratégias e propostas. Durante o tempo de deserto, alguém vai querer te dar um planejamento para você sair mais rápido dele. Durante o tempo de deserto, alguém vai se apresentar para você e falar assim: olha, eu conheço um jeito, eu conheço uma religião, eu conheço um sistema, eu conheço alguém, eu conheço uma pessoa que faz isso e faz aquilo, eu conheço alguém que se você pagar resolve, eu conheço alguém que se você chegar até lá, desse jeito aqui, e fizer exatamente esses passos, as coisas vão melhorar na sua vida. E aí, como é que Jesus ouviu isso do Satanás? Se tu és o Filho de Deus, a primeira coisa que o diabo vai fazer contra você é exterminar a tua identidade. Porque se o diabo destruísse a identidade de Jesus, acabou todo o ministério dele. Qual é a crise hoje do mundo? Identidade. Você publica no Instagram quem você não é. Você levanta de manhã cedo, você está com aquele bafo, aquele cabelo todo torto, você está todo despenteado, você dorme com aquela camisa daquele político A, B ou C que você tem lá, e aí você levanta e como é que você faz? Tenho que ir aonde? No banheiro, lavar o rosto, escovar o dente, a mulherada vai produzir toda. Aí tem gente que faz tudo isso e tira uma selfie, indo trabalhar com essa alegria. 40 minutos, eu estava quebrando o despertador.
Estava pegando a marmita do filho lá, a marmita não, né? A merenda do filho, já fazendo aquela, todo dia a mesma coisa, mas se for segunda-feira. Nós reproduzimos na imagem das redes, o quê? Fotos. E o pastor Jeremias disse muito bem, foto é foto, não fala. Todo mundo feliz, pois é, foto. O que vai valer mesmo é como que está por de dentro. Como é que está o interior. Então Jesus, quando está nesse ambiente de deserto, as propostas chegam, mas Jesus tinha um propósito. Nessa noite, eu quero declarar que você vai vivenciar um tempo de deserto, sim. As propostas vão chegar, mas você vai experimentar coisas extraordinárias, porque a igreja de Cristo, o povo de Deus, está interessada nos propósitos e não nas propostas terrenas que o diabo está apresentando hoje. Uma igreja inabalável, uma igreja fiel, um povo separado, um povo cheio do Espírito Santo, um povo guiado pelo Senhor, é um povo que não quer saber de propostas, mesmo que o deserto esteja com dores, trazendo situações adversas, trazendo até prejuízos, mas você no deserto vai experimentar a glória de Deus, porque você está cheio do Espírito, e quem está cheio do Espírito verbaliza a palavra de Deus. É no deserto que a igreja mais cresceu, foi na perseguição que ela mais expandiu, foi nos tempos mais dolorosos que a igreja avançou, foi quando os livros, a Bíblia foi perseguida na história, e trazida e queimada, o templo queimado por Nero, foi onde a igreja se multiplicou, a igreja expandiu, a igreja cresceu, os discípulos se multiplicaram, sabe por quê? Porque uma igreja que estava cheia do Espírito Santo, quando desceu em Atos 2, ela não parou, ela não vai parar, ela vai continuar sendo cheia, ela vai continuar sendo guiada, e essa igreja também somos nós. Aleluia! Por isso, não tenha medo do deserto, porque o teu modelo saiu dele, pela palavra. E o povo no Egito morreu nele. O povo no Egito morreu, do Egito morreu no deserto, por quê? Porque esse povo não quis usar a palavra. Pastor, eu vim aqui hoje pela primeira vez, e eu gostaria de receber uma palavra assim, exatamente essa palavra vai mudar a tua vida, ela vai mudar teu destino, ela vai mudar a tua história. Pode ser o deserto que for. Se eu pedisse aqui, você viu o testemunho aqui da Melissa, do seu esposo, e da Emma, mas lá, no tempo das dores, é que a gente precisa dizer: Senhor, Tu és fiel, eu creio em Ti. Você cantou isso aqui, essa música, ela impulsiona a gente. Eu creio, Tua provisão vai chegar. Irmãos, quando eu cantei essa música aqui, a gente vai cantar ela no final, me lembra, porque essa canção você tem que cantar, e eu falo assim: eu creio nisso, Senhor. Aí tem gente que está cantando assim, até parece que vai prover. Se soubesse lá em casa que tinha a lata de sardinha já fazendo eco. Você está olhando para a lata de sardinha, você tem que olhar para o maná, você tem que olhar para o pão, você tem que olhar para a fonte da água da vida. É para o banquete, é para aquele que é o grande eu sou. Ele realiza obras grandiosas. Eu olho para tudo isso, eu preciso declarar que essa palavra vem dele. E é Jesus que está naquele cenário, irmãos. Jesus, ele, guiado pelo Espírito Santo, ele sabia que ele não estava ali sozinho, o Espírito estava com ele, ele era um nele, o outro nele, juntos, e dali Jesus Cristo disse: vai-te, Satanás. Ao momento em que as tribulações, as tentações, ela tem prazo de validade. Eu amo isso na Bíblia, porque as tribulações, elas não são eternas. O deserto não é eterno. Você entra um hoje, você sai dele, amanhã aparece outro, mas não é o mesmo. Eu amo porque Jó me ensina isso. A frase de Jó foi, depois de perder tudo: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas quem que tirou? O diabo. O diabo se apresenta para Deus, rondeando a terra, e Deus fala assim: viste meu servo Jó? Homem íntegro, reto, homem de caráter.
Aí o diabo começa a conversar com Deus. Mas também, o Senhor não tira a mão dele. Olha as riquezas que ele tem. E Deus vai falar assim, tá bom, resumindo, pode tocar tudo nele, só não mata ele. E Jó vai sofrendo porque o diabo vem com força. Mas depois que morrem os filhos, a casa é destruída, o gado é queimado, tudo, fica ele e a mulher. E Deus. E Jó vai dizer, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Sabe por que Jó vai dizer isso? Porque Jó entendeu que mesmo no deserto, ele não admitia uma hierarquia satânica sobre ele. Jó entendeu que por mais que o diabo estava tirando tudo dele, Deus continuava no controle de todas as coisas. Nós sabemos, irmãos, que o mundo jaz mas o maligno não pode tocar no povo de Deus. Tem crente com medo do diabo. Está com medo porque tem brecha. Está com medo porque tem aí algumas aberturas. Está tendo o que? Acesso. Então hoje você veio a esse lugar para você fechar esses acessos. Para o Espírito Santo colocar ali, como diz o meu avô, dizia o meu avô, o diabo só precisa de um espaço para colocar a cunha dele. E depois só o sangue de Jesus tira. Então quando Jó estava nesse deserto, ele entendia que a hierarquia sobre ele não tinha a ver com o diabo. Deus não deu autoridade para o diabo. Deus deu autorização para o diabo. É diferente. Deus permitiu isso. Amém, igreja? Mas quem é que estava com a autoridade? Jó. Então é diante disso, irmãos, que nós estamos aqui, um homem cheio, Jesus cheio do Espírito Santo, andando pelo deserto, e quebrando todas as cenas caóticas do inferno contra ele. Eu queria que você pensasse nisso comigo nessa noite. Porque muitas vezes o nosso coração, ele é tão enganoso, que a gente acha que vai ser tudo na ferro e fogo, vai ser tudo do nosso jeito, para resolver e conquistar os milagres. Não é assim. Nós precisamos viver essa palavra. Jesus teve sua experiência no deserto. Quantos aqui querem vencer no deserto? Dá uma glória a Deus aí. Você vai vencer em nome de Jesus. Por isso, em primeiro lugar, diante dessa verdade, aonde Jesus agora, saindo do deserto, vai até aquela sinagoga que eu preguei semana passada, em Cafarnaum, liberta aquele homem, ele sai da sinagoga e agora ele é levado para a casa de Pedro. Então Jesus Cristo continua cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, ele já resolveu alguns milagres, transformou água em vinho, passou em Caná da Galileia, teve ali a libertação daquele endemoniado também ali. Aquele oficial experimentou aquela coisa poderosa do seu filho curado. E agora Jesus Cristo se depara com um leproso, ele cura aquele leproso, purifica aquele leproso. E agora Jesus Cristo está diante de uma situação um pouco diferente. Porque agora Jesus Cristo sai dos ambientes, ou melhor, do externo, e agora Jesus está entrando numa casa. Diga comigo assim, casa. Jesus Cristo agora está indo para um ambiente interno, o ambiente de dentro. E é esse ambiente de dentro que Jesus Cristo está carregando com ele aquele enfrentamento com Satanás. Ele está carregando com ele os testemunhos de curas, transformação da vida. Então ele está vindo com tudo isso para cá. Mas ele, ao chegar na casa de Pedro, eu preciso te dizer algumas coisas. Verso 38 vai dizer, deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Pedro. Em primeiro lugar, Jesus entrou na casa de Pedro. Se você quer experimentar milagres nesses dias, Jesus precisa estar na sua casa. Mas pastor, isso é muito básico, é muito fácil. Quem é que manda na sua casa? Se for o homem machista, eu é que mando. E aí de não obedecer. Se a mulher for daquele jeito, quem manda sou eu. Eu bato o pé, já tem que vir correndo. Tem filho que chega e fala assim, sou eu que mando aqui, pastor.
Acredite se quiser. E os pais falam, pior que é verdade, ele que manda, ele faz o que ele quiser. Ou seja, está uma bagunça daquelas. E aí a pergunta é, quem manda na sua casa? Ah, pastor, quem manda na minha casa é uma religião. Os meus ancestrais vieram e veio passando de geração para geração. Não, pastor, na minha casa quem manda é lá uma situação. Tem uma arma lá em casa, pastor. Lá em casa quem manda é a arma, é o escudo. Pé de arruda, copinho d'água. Tem uns que mandam lá em casa. Nessa noite eu quero te apresentar aquele que precisa governar a tua casa. Tem que governar a casa inteira. É governar a casa, governar a cozinha, o quarto, a sala do computador, governar o notebook, governar o celular, é governar a mente, governar a alma, governar o espírito, governar tudo. Amém, igreja? Então Jesus vai visitar agora, ele vai chegar na casa de Pedro. Quando Jesus chega lá naquela casa, irmãos, havia uma intimidade dele com Pedro. Pedro respeitava e amava Jesus. Jesus amava Simão. É interessante porque nos outros evangelhos você vai vendo que Simão vai sair de lá com André, outro discípulo de Jesus, seu irmão, e vai para casa. Jesus vai com ele, mas também vão para lá Tiago e João. Eles eram muito íntimos. E tem uma canção que eu sempre brinco aqui, mas é verdade. Que o Pedro, Tiago e João no barquinho, eles andavam constantemente juntos. Esses três, Pedro, Tiago e João, experimentaram os moveres mais extraordinários. O monte de transfiguração e a ressurreição da filha de Jairo, somente esses três experimentaram. Tem milagres que alguns filhos vão poder contemplar e experimentar. Mas tem um nível de milagres que só os íntimos vão experimentar e contemplar. Tem níveis. Por que Jesus manda sair, ou na monte da transfiguração? Porque só Pedro, Tiago e João estão lá em cima. Os pais da igreja. A coluna da igreja. Você vê Jesus Cristo ressuscitando aquela menina e vai dizer, olha, tem que sair todo mundo aqui. E aí aquela menina levanta e anda. Intimidade. Jesus Cristo nos mostra na sua palavra que quando Jesus diz que ama, Ele ama. Pedro também o amava. E a Bíblia, irmãos, ela vai nos mostrar a respeito de morada, de moradia, de casa, várias vezes. Olha esses acessos aqui, que Deus foi permitindo ao povo. Você tem o Jardim do Éden, a primeira família criada numa residência, num ambiente, envolvendo uma casa, família. O Monte Sinai, Deus morou ali, Deus habitou, Deus se manifestou naquele lugar. Você olha para o tabernáculo, Deus se manifestando ali, aquele ambiente construído por Moisés, e Deus se operando ali, mediante a presença da arca, representando o próprio Deus. Você vê a tenda do encontro, você vê em outros dois momentos, Davi desejando construir um templo para que Deus morasse e habitasse. E Davi vai investir tudo, porque ele não pôde construir, mas Davi investiu recursos para que Salomão, seu filho, pudesse construir. E em 2 Crônicas vai dizer que quando eles construíram, todo o povo está adorando dentro do templo, consagrando, adorando a Deus, e a Shekinah de Deus desceu no templo e marcou aquele povo, e muitos ficaram em êxtase espiritual, tomados pela presença do Senhor. Onde Deus habita, onde Deus mora, onde Deus está, é um ambiente favorável para milagres. Amém? Eu amo isso na palavra de Deus, porque Davi vai nos mostrar isso no Salmo 132, de 1 a 5. Olha o coração de Davi. Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Isso é uma declaração a respeito da vida de Davi. Davi tem um ímpeto, um desejo de construir um ambiente para o Senhor.
Davi, ele tinha um propósito: eu preciso investir meus recursos, eu preciso investir meu ouro, o ferro, as madeiras, eu preciso me dedicar a algo, investir no preparo de um ambiente para o Senhor. E sabe, você adorou aqui alguns minutos, e sabe qual nome isso se chama no mundo espiritual? É um tempo de preparo para a palavra, é um tempo que você solta, você abre seu coração e você percebe que no meio dos louvores, Deus está habitando, Deus está trabalhando, Deus está libertando, Deus está curando, Deus está levantando você. Você não consegue levantar a mão a semana inteira, mas quando você levanta um aleluia, você clama que Ele é o grande eu sou, as suas mãos se levantam, você salta de alegria na presença de Deus. E algumas pessoas não vão conseguir entender isso, e não é para entender mesmo, mas você entendeu que Deus está recebendo a sua adoração. É um tempo que você se derrama e você diz: Senhor, eu quero te contemplar. E você fica olhando para Ele, mas não está vendo ninguém, mas você está olhando para o trono, e não tem trono aqui fisicamente, mas você está na sua visão bíblica, olhando para um trono, os querubins, serafins, os anjos, e aí você se desconecta da terra, e você preparou esse ambiente para Ele, e quando você prepara o ambiente para Ele, o céu está procurando adoradores, que adorem em espírito e em verdade. E se Ele procura, é porque Ele quer achar. E se Ele ouviu o teu clamor hoje e a tua adoração hoje, então Ele achou você hoje. Então eu te digo que esse ambiente é favorável para milagres. Diga assim: este ambiente cheio do Senhor é favorável aos milagres do Senhor. Nós precisamos abrir nossa casa para Jesus. A história conta de que uma mulher que por um tempo carregou pensamentos de morte, e um dia ela teve encontro com o Senhor Jesus, e foi muito lindo isso, porque um dia pensando em morte, do outro dia liberta da morte. E ela chega em casa, daquele atendimento pastoral, e ela vai preparar a comida toda, ela prepara a mesa, os filhos descem, o marido desce, e eles percebem que tem uma cadeira a mais. E ela diz, eles dizem: mãe, quem vai vir aqui almoçar na nossa casa? Daí ela falou assim: a pessoa mais importante. O marido olhou para ela: que é isso, mulher? Eu que sou mais importante, eu que ponho comida nessa mesa. Ela falou assim: você não sabe de nada, inocente. Nós desprezamos o principal. E ele me encontrou essa semana, e eu entreguei minha vida para Ele. Eles não entendendo nada, ele falou assim: tá bom, mas agora quer saber o nome desse sujeito aí? O nome dele é Jesus de Nazaré. Então a partir daquele dia, aquela mãe, aqueles filhos, aquele esposo, deixaram uma cadeira vazia, sabendo e honrando a presença de Jesus naquela casa. Sabe por que tem milagre que não acontece mais na mesa da sua casa? Porque o Lula está sentado lá, o Bolsonaro está sentado lá, o Sérgio Cabral está sentado lá, o pastor João está sentado lá, a Débora está sentado lá, mas Jesus não está lá. Tira esses nomes e coloca Jesus lá, e você vai ver os teus filhos pedindo perdão para o pai, você vai ver os pais pedindo perdão para os filhos. Nós temos que mexer nos nomes nas nossas mesas, amados. O papai sempre ensinou para nós: se o assunto não edifica, não entra. E de vez em quando um assunto entra lá, ele levanta e vai lavar a louça e fazer café. E todo mundo pegou o recado. Deixa Jesus na mesa. Porque na mesa, Jesus Cristo estava lá sentado com Judas. E o assunto não era sobre Judas. O assunto era sobre Jesus. O assunto não era sobre Pedro, mas era sobre Jesus. O assunto não era sobre Tomé, mas era sobre Jesus. E Jesus transformou todos esses homens, porque eles abriram as suas casas para Jesus. Segundo lugar, antes do segundo lugar, que você registrasse uma frase: restringir a entrada de Jesus em sua casa é desprezá-lo. Milagres não serão colhidos
quando a semente for desprezo e desonra a Jesus. Se você quer colher milagres, a semente não pode ser desprezo a Jesus. Se você quer colher milagres, a semente tem que ser honra a Jesus. Segundo lugar, Jesus viu a sogra de Pedro acamada e doente. O texto vai mostrar para nós que a sogra de Simão achava-se enferma com febre muito alta. E rogaram-lhe por ela. Às vezes até nós percebemos algumas pessoas enfermas. Nos sensibilizamos com aquelas pessoas ou aquela pessoa. Mas em algumas situações nós temos a síndrome nos relacionamentos ou dos relacionamentos. Nós olhamos alguém com uma situação difícil e passamos de largo. Nós olhamos alguém que está com uma crise, um momento difícil no casamento, um filho, seja qual for a realidade, uma doença, UTI. Essa semana passada eu fui no hospital mais 5 vezes. Estou vindo para a igreja, recebo a mensagem da Sheila, mesmo nossa aqui. O papai dela acabou de ser internado. É assim. Fui visitar a mamãe do Ebenezer, 92 para 93, para 93 agora em agosto. Estava no hospital, tomou 2 bolsas de sangue, voltou. Meu Deus, parece que tem 15 anos. Sangue é vida. Valorize o teu sangue. E essa mulher falava. Então assim, agora eu paro de falar e o Senhor fala comigo. Saúde. Pessoas. Mas às vezes nós somos indiferentes. Nós temos a síndrome dentro dos relacionamentos. Essa pessoa pensa assim, eu não quero nada com ela. Essa pessoa fala assim, eu também não quero nada com ela. E nós vamos excluindo as pessoas como se fosse aquela pessoa piorzinha do futebol lá. A gente vai excluindo. Vai embora. E a grande questão aqui é que Jesus entra na casa e Jesus Cristo vê. O primeiro verbo foi entrar. Você tem que deixar Jesus entrar. O segundo verbo é ver. Jesus viu. Quando Jesus entra naquela casa, Jesus estava agora num ambiente com uma mulher enferma. Não era só Simão que estava ali, não era só a esposa de Pedro que estava ali, não era só André, Tiago e João. Agora tem uma mulher naquele ambiente, enferma, acamada, com uma febre muito alta. A sogra dele estava doente. O cenário agora chama a atenção de Jesus. Olha isso, irmãos. Jesus estava lá no deserto, cheio do Espírito Santo. Um cenário hostil, de confronto contra ele. Aquele cenário não chamou a atenção de Jesus. Mas aquele cenário chamou a atenção de quem? Do diabo. Aquele cenário para o diabo era favorável, derrubar Jesus. Aquele cenário era favorável para o diabo matar Jesus, eliminar sua identidade e fazê-lo morrer antes de cumprir a grande missão dele, que era a cruz. Mas Jesus, ao chegar em um cenário difícil, de doença, talvez aquela mulher com a febre altíssima, não tinha medicação, não tinha hospital, se não houvesse uma intervenção pontual, ela morreria em seguida. Mas Jesus está naquele ambiente e Jesus Cristo viu. Se você for ler, por causa do tempo, a parábola do samaritano, você vai perceber algumas vezes esse mesmo verbo. E aquele levita que desceu, viu. O sacerdote viu. E o bom samaritano também viu, mas parou. Uma igreja diferenciada nos nossos dias, não é uma igreja que desce, enxerga e passa de largo e vai embora. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que é tomada por Deus, uma igreja avivada, despertada, uma igreja faminta pelo Senhor, não é uma igreja como aquele levita ou sacerdote que passa, enxerga e passa de lado e vai embora, não. A igreja que Jesus quer hoje, é a igreja que Ele habilitou, é a igreja que está lá, alicerçada sobre a rocha que é Jesus, é a igreja que vê aquela pessoa enferma, ela vê, ela se aproxima, ela se dobra e diz: você quer ajuda?
O texto diz em Mateus que Jesus se inclinou para ouvi-la. O texto diz que Jesus se inclinou para a sogra de Pedro. Salmo 40. Aqueles que esperam, esperei pacientemente e ele se inclinou. Toda vez que você passa por uma luta e você clama pelo nome do Senhor, entenda, Deus está inclinando os seus ouvidos para ouvir o teu clamor. O texto diz que eles rogaram, isso é um grito de desespero. A gente acha que por Jesus estar na casa, eles estão assim, uau, que legal, né? Vai acontecer alguma coisa legal. Não. O texto está dizendo que eles estão rogando. Por mais que Jesus esteja ali como Ele está aqui, o teu clamor faz diferença, igreja. A tua indiferença também faz diferença. O teu clamor é a tua honra ao Senhor. Senhor, eu glorifico o teu nome, eu honro o teu nome, eu digo que tu és bom, tu és o grande eu sou. Você está honrando o Deus Todo-Poderoso, mas quando você despreza a vida dele, a presença dele, ele vai embora, ele não fica, milagres não acontecem. Jesus Cristo saiu de Nazaré porque experimentou a desonra, e em Nazaré não houve quase nenhum milagre, mas você vai na Judéia, você vai em Jerusalém, você vai em Cafarnaum, você vai no Mar da Galileia, você vê os testemunhos, os milagres, porque as famílias honravam a presença dele. Jesus Cristo era honrado em vários lugares, e nós olhamos para tudo isso aqui e vemos que Jesus viu Natanael debaixo da árvore, Jesus viu o cego, Jesus viu a viúva de Naim, teve compaixão, Jesus viu o paralítico descendo pelo telhado, e ele fala, nunca vi tamanha fé. Que fé é essa que vocês têm? Ele olha para aquele homem e fala assim, nunca vi tamanha fé em Israel. Um homem que diz, olha, se o Senhor, eu tenho autoridade como o Senhor tem, não precisa ir lá em casa, se o Senhor fala, vai acontecer daqui, eu mando soldados, eles vão, eu chamo, eles vêm. O Senhor também é homem de autoridade, se o Senhor der uma palavra, o meu servo vai ser curado lá. E Jesus vai dizer, e o homem vai dizer, eu nunca vi tamanha fé em Israel. Jesus Cristo, irmãos, diz que toda Israel, ele pega o Antigo Testamento e traz para o presente, irmão, e vai assim, eu nunca vi tamanha fé na vida de um incrédulo, mas que reconheceu Jesus Cristo como aquele que era um milagre para resolver o problema de alguém. Sabe, irmãos, eu olho para isso, eu percebo que a grande questão hoje, que tem muita gente doente, ferida, triste, deprimida, temos pessoas indo até para o inferno, e nós não estamos, como igreja, parando e vendo. Sabe, às vezes eu queria multiplicar em 10, eu queria chegar em alguns lugares antes, mas a gente tem uma máquina chamada agenda, e a gente vai atropelando, a gente não consegue às vezes mais sentar com alguém e só ouvir, a gente quer falar. Sabe, a igreja precisa nesses dias parar um pouco para ouvir mais. Faça perguntas, fala você, eu quero te ouvir, eu quero ver você. Sabe, há um estudo cientificamente comprovado, que se você der um abraço em uma pessoa durante 50 segundos, um dos dois começará a chorar. Há um outro estudo que diz, se você der um beijo de 6 segundos na sua esposa, aquele beijo de 6 segundos desperta algo tremendo de vida dentro daquela pessoa. 6 segundos. Já fez as contas? Tem marido aí que está cutucando a esposa, e a mulher está só dizendo, também? Você pode separar alguns minutos com Deus para viver os 2 maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós nos agarrarmos a isso aqui,
nós não vamos ser mais indiferentes com as pessoas. Jesus chegou naquela casa e Jesus viu aquela mulher. E por que muitas vezes nós não vemos? Não vemos porque o coração está totalmente dominado pelo engano, pelo egoísmo. Eu quero só fazer menção a uma igreja em Apocalipse 3, desse tipo de coração, que Jesus diz, aponta, mas Ele conserta, Ele quer consertar. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é nem frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Sabe o que Jesus está dizendo para essa igreja aqui? Que ela estava iludida a seu próprio respeito. Tem gente que diz: mas eu vejo, mas eu olho, mas eu faço tantas coisas. Mas você não faz como o coração de Jesus. Nós não fazemos com o coração quebrantado, contrito, um coração, porque a Bíblia diz que aonde tiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Você tem recursos, você consegue abençoar pessoas, você ganha bem, você tem vários carros, você tem uma condição maravilhosa, tem alguém do seu lado que não consegue pagar uma conta amanhã. Será que Deus não está tocando em você hoje, ou já tocou alguns dias, alguns meses atrás, para Ele mobilizar o seu coração e dizer: olha, tem alguém do seu lado que precisa de um sinal, de uma palavra, de um investimento? Por que não fazemos isso? Porque estamos nos alegrando com as nossas próprias riquezas, e a riqueza até o coração. O egoísmo tomou conta do mundo. Assinos, decretos entre países, nações poderosíssimas. Assina-se um decreto, um voto de segurança com Rússia e Coreia do Norte. Ao assinarem o documento, vem uma ordem para a Coreia do Sul. É coincidência? Não, é poder, é intimidação. Só que Jesus está falando isso aqui para a igreja. Vocês estão vendo o que está sendo feito. Irmãos, a gente não precisa ir muito longe para ver tragédia, não. Dá um passeio em alguns pontos da cidade. Dá uma espiadinha só, não fica preso lá não, nas mídias. Nós vemos as coisas, mas fazemos vista grossa. É o aborto comendo solto. É a ideologia de gênero comendo solto. É a prostituição vindo nas crianças. É o abuso, é a pornografia, é a pedofilia, é abuso. E todo mundo tem uma galera, todo mundo tem um povo fazendo vista grossa. Mas Jesus está vendo isso. Jesus sabe aonde que eles estão, aonde elas estão, tanto aqueles que estão sofrendo, como aqueles que estão causando esse sofrimento. Eu digo para você, meu filho e minha filha, você está perguntando aí: se pastor, o senhor está pregando tudo isso, mas onde é que estava Jesus e Deus quando eu fui abusada? Onde é que estava Deus quando eu fui lá violentada? Onde é que estava toda essa trindade aí, quando eu passei por aquela crise de perda, perdi meus pais, perdi meus filhos? Onde é que estava Deus quando o Covid chegou e levou a minha filhinha? Onde é que estava Deus? Nessa noite eu quero dizer que Ele está aqui. Ele é real. Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. Ele viu você lá, Ele está vendo você aqui hoje. Ele é fiel para enxugar tuas lágrimas, para mudar teu nome, para mudar teu destino. Nessa noite Jesus Cristo está na casa e Ele viu você aqui. Quem não tem a visão de Jesus, vive de ilusão e de miragens. Meu coração, estou alimentada pelo meu coração. O meu coração é bom, meu coração, meu trabalho, meu coração, meu carro, meu dinheiro, minha conta, tudo bonito. Meu coração. Você está vendo de miragens. Olha os discípulos. Olha, está vindo alguém. É o fantasma, miragem, ilusão. Aí Jesus chega e fala assim: sou eu. Pedro, és tu? Sim. Manda-me ter contigo. Vem, visão. Tem uma igreja hoje que está vendo fantasma.
Mas tem uma igreja hoje que está ouvindo, vem, e ela está andando na visão. Quando ela, meu irmão, isso é muito forte, para mim é forte. Você, sacerdote que está aqui hoje, pai, você está vendo quem? Ouvindo quem? Quem você está ouvindo para abençoar a sua esposa? Um coach? Um líder caído? Um pastor com depressão há 30 anos? Quem nós estamos ouvindo na internet? Olha o silêncio da morte. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, irmãos. Jesus, quando diz, vem, Pedro foi andando sobre as águas. Você quer experimentar um milagre sobrenatural? Pare de ouvir vozes do além, pare de ouvir vozes feridas, pare de ouvir pessoas que só querem te usar e te sugar, e comece a ouvir aquele que entregou a vida na cruz por você e por mim. Tetelestai, está consumado, a ti entrego o meu espírito. Irmãos, eu estou acabando, eu queria pedir, por favor, não se mexa mais não. Muita movimentação hoje. E o diabo rouba muito isso. Eu estou fechando essa palavra, quero chamar a banda. Qual era o sintoma daquela mulher? Febre. Jesus chegou e a febre está lá. Jesus chegou e a febre está lá. Um sintoma. Jesus percebeu o sintoma, mas sintoma não é doença. Sintoma é uma sinalização de uma doença. Quando Jesus Cristo chegou, Ele chegou perto daquela mulher, percebendo aquela mulher com febre, Ele toca nela. Ele toca naquela mulher. E agora eu quero que você pense comigo, por favor, entendendo que a febre, por ser esse sintoma, uma sinalização, é porque há algo para acontecer. Você está com febre hoje, e alguns têm calafrio. Alguns estão pedindo cobertor. Está frio, pastor. Porque a febre te deixa quente por fora, mas frio por dentro. Trazendo isso aqui para nós hoje no campo espiritual. Tem gente que está aqui na adoração, está aqui na palavra. Tem gente que está assim recebendo tudo. Tem gente que está levantando, se movimentando, indo para um lado, para o outro, fazendo um monte de coisa. Mas tem gente que está assim, cada palavra, cada vírgula, cada semente, eu vou pegando. E ele está preocupado com o fantástico, está preocupado com um monte de coisa, com o time, com um monte de coisa. E a palavra está sendo pregada. Perdemos o temor, irmãos. Perdemos o temor. Deus tem misericórdia de nós. Perdemos o temor, mas o sintoma está aí, é febre. Todo mundo encalorado. Todo mundo, mas eu estou frio por dentro. E Jesus está chegando naquela casa, a mãe de um discípulo amado, discípulo de Jesus. Nós olhamos para isso e percebemos que tem muita gente com febre espiritual, agindo externamente, erroneamente, porque no interior há algo que está fora do lugar. Tem gente querendo sair de casa porque está com febre. Tem gente querendo abandonar casamento porque está com febre. Tem gente que está querendo ir para vários lugares porque está acamado espiritualmente. Mas Jesus chegou na casa, Jesus viu essa situação e Jesus toca em você como Ele tocou na mãe, na sogra de Pedro. Qual o sintoma hoje está te apontando para uma doença? Qual é o sintoma hoje está te apontando para uma tragédia? Tem placa de sinalização para tudo que é lado. Eu sou uma placa hoje para você. Jesus trouxe você. Ele viu você. Mas a gente olha para Jesus e, não, outra hora.
mas a febre vai aumentar, a morte vai chegar. E Jesus está olhando para aquela mulher. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo, ele não tem poder para tocar em você, te destruir, não. Se você é filho de Deus. Mas sabe qual é o objetivo dele? É por uma febre. É que você fique frio espiritualmente, morno. É você começar a olhar e começar a dizer: eu não sinto mais nada. Eu nem sei mais se eu sou crente ou não, se meu casamento vale, se meu... Não. O diabo, ele quer colocar febre para que você esfrie na fé, para sugar a tua força. Lembra? Quando você era jovem no Espírito Santo, você saltava, você evangelizava, você ia para as vigílias, você era um leão, uma leoa. Mas aí o tempo foi passando, alguns foram frustrando você, o diabo foi colocando veneno, sugando tua energia. E aí você foi lá e ficou acamado espiritualmente, e a febre chegou. E aí? Lembra, Lúcio? Você chegou aqui, lembra? Do Pedro? Chegou aqui. E aí o Lúcio me procura: pastor, naquele culto, pastor, eu tinha colocado os meus instrumentos na prateleira. Olha o filho dele lá. Lúcio está tocando hoje. Lúcio falou assim: chega de febre, Jesus me encontrou, a febre foi embora, o casamento está ali. O diabo quer sugar a força da igreja com febre. Mas o texto continua, que Jesus se aproxima, toca, levanta, e aquela mulher levanta da maca, da cama. Imediatamente ela começa. Tem muita gente que parou de servir, sabe por quê? Por causa da febre. Feriu com um pastor, com uma liderança, com o membro da igreja. Aí veio a febre. Aí parou. Não, tô fora. Mas tá acabada, tá acamada espiritualmente, tá lá. Aí Jesus chega. Jesus vê. Jesus não está apontando, Jesus está tocando. Aí quando ele toca, a mulher fica de pé. Aí quando a mulher fica de pé, ela já pega a bandeja. Sabe o que Jesus quer fazer? Ele fez lá. Ele restaurou o serviço daquela mulher. Aquela mulher era copiosa no servir. A primeira coisa que ela faz quando a febre vai embora não é tirar férias, não é avisar para o povo, testemunhando, não. Ela quis colocar em prática aquilo que ela sempre fez de melhor, que era servir os seus. Mãe, você está com febre hoje, a febre vai embora hoje, você vai voltar a servir tua casa. Papai, você está aí com febre hoje, Jesus Cristo está querendo hoje arrancar essa febre da tua vida. Filho, você está com febre espiritual, Jesus Cristo chegou aqui hoje, vai tocar em você e vai arrancar essa febre de você. E eu posso ver uma igreja hoje que não seja essa em nome de Jesus, mas vários membros, uma igreja que está com febre, e Jesus Cristo chegando naquela igreja, Jesus Cristo tocando na igreja, e a igreja global, a igreja de Jesus servindo a casa, servindo as famílias, servindo as comunidades, porque foi isso que a igreja foi chamada para fazer. Quem quer hoje abrir mão da febre? Fique de pé no seu lugar. Jesus Cristo quer curar hoje. Ele quer arrancar a febre da igreja. Ele quer arrancar a febre da família, para a família voltar a servir.